Olá, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hoje venho trazer para vocês uma palavra que nos fala muito de uma transformação, de uma manifestação de poder e de glória em busca de milagres. Trago para vocês hoje que vem inquietando meu coração, que eu despertei pela manhã em busca do milagre. Sabemos que o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus poderoso. Pai amado, querido amigo Espírito Santo, eu chego na Tua presença em nome de Jesus, trazendo o Senhor aqui, Pai amado, apresentando aos meus irmãos e minhas irmãs essa palavra que tem um cunho espiritual muito forte, muito intenso e transformador. Senhor, que seja o Senhor falando e ministrando através do meu coração tudo aquilo que o Senhor precisa que meus irmãos e minhas irmãs venham estar buscando e consagrando a presença deles na sua presença amorosa, Pai. Amigo Espírito Santo, como bem sabemos, Senhor, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão, um Deus vivo, um Deus sobrenatural, o Deus de Israel. Amigo Espírito Santo, que essa palavra possa falar aos nossos corações, trazendo renovo, ministrando em nossos corações tudo aquilo que precisamos aprender para buscar o nosso milagre. E em nome de Jesus eu oro. Amém. Na palavra de Deus, nos fala dos grandes milagres que Cristo Jesus proferiu aqui na terra, enquanto estava de passagem. Mas sabemos também que dentro de todos os milagres, sempre tem um que se destaca mais, que é o primeiro milagre que foi feito umas bodas de Canaã, um casamento, onde o poder de Deus foi manifestado ali na transformação da água em vinho. Ali naquele momento já estava muito claro que os milagres começariam transformando relacionamentos, casamentos, a vida das pessoas baseados na promessa de uma nova aliança com Deus, aliança de amor eterno, aliança de fidelidade, aliança de obediência, aliança de respeito e entre todas as outras questões que nós, dentro de um relacionamento com Deus e num relacionamento conjugal, devemos ser fiéis. E Jesus, ele tem o poder para transformar as nossas vidas, trazendo o renovo, a alegria, o refrigério. Mas o que é necessário para que tenhamos o grande milagre desejado em nossas vidas? É necessário ter obediência, é fé. É essencial para obter o verdadeiro milagre. Sem obediência, não tem bênção. Sabemos que sem fé, não alcançamos a tão desejada oportunidade de termos nossas vidas transformadas por amor e por temor a Deus. Amém? Nos fala que o milagre do casamento só acontece quando nós permitimos a intervenção de Jesus, sempre orando pelo cônjuge para que o amor de Jesus permaneça no coração, que não seja somente um casamento por contrato, mas por uma aliança de amor eterno. Esse milagre da transformação da água em vinho não foi o único evento que aconteceu, mas deixou-nos na terra Jesus grandes testemunhos de processos de grande poder de cura, de livramento, de salvação, onde transformou vidas, trouxe renovo e esperança. Sabemos que o surgimento das grandes coisas e boas novas começa quando nós decidimos renunciar à vida do mundo de pecado e viver na presença de Jesus, o Cristo Jesus, o Santo Espírito de Deus, o Consolador, mas é um só. Sabemos que sem eles nós não somos nada. E a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tudo que nos move tem essência da mão do Criador em nossas almas. Sabemos que tantos milagres que foram passados na palavra deixou-nos tão felizes, porque é uma realização de esperança para que nós venhamos entender e compreender que
Os milagres, eles existem. Basta confiar, acreditar e descansar e orar e clamar, obedecer e renunciar às coisas do mundo para que possamos estar com o coração mais disposto a entender e compreender o verdadeiro significado do milagre. Dentro desses milagres que se encontram na palavra, está a cura de paralítico, a cura da sogra de Pedro que estava com febre muito alta, também a cura de um cego, de leprosos, o homem da mão aleijada. O Senhor restaurou vidas que já jaziam um catre, assim como foi com Lázaro, que estava enterrado após 3 dias. O Senhor, para que Deus fosse glorificado, o Senhor chamou Lázaro para fora. O filho da viúva de Naim, quando estavam passando e o cortejo estava acontecendo, ele pediu que o cortejo parasse. Ele conheceu, sentiu a dor do sentimento de luto do coração de uma mãe que tinha perdido o esposo e agora estava com seu filho prestes a enterrar. A filha de Jairo, a do sacerdote, a Talita, que estava num sono profundo. Assim também como a moeda que ele falou que teria sido tirada da boca do peixe, que foi uma moeda que realmente foi tirada da boca do peixe. O Senhor é um Deus de milagre, porque Ele fez pessoas surdas e mudas serem libertas de tudo aquilo que tornava cativo, aprisionado naquela circunstância. Acalmou a tempestade no mar da Galileia, no momento que eles estavam fazendo uma trajetória, se levantou a tempestade, o inimigo se levantou contra a embarcação e ele aquietou, acalmou a tempestade. Andou sobre as águas também, no momento que os apóstolos, seus seguidores, estavam num barco e foram cometidos por uma tempestade. Expulsou demônios que possuem vidas. E eu ouvi também um milagre muito maior, milagre dos pães e a multiplicação dos peixes. Então, dizendo para vocês que ele também restaurou a orelha do servo do centurião que foi cortada, uma espada desembainhada. Sabemos então que milagres existem, que o Senhor é um Deus de milagres, de caminho no deserto, luz na escuridão, é um médico de todos os médicos. Ele cura nossas almas aflitas, atormentadas e doentes, porque quando nós não curamos a nossa alma, temos excesso de sentimentos e emoções contrários, a doença ela fica psicomatizada e passa para o corpo. Corpos doentes, almas doentes. Mas Jesus restaura sim, restaura a saúde, através da sua graça e da sua misericórdia. Ele faz com que o milagre venha acontecer. Mas o que nós estamos fazendo para buscar o nosso milagre? Aleluia, Jesus. Sabemos que o milagre ele é definido por alguma coisa sobrenatural que desafia a própria ciência. O milagre ele inclui uma intervenção divina grande e poderosa quando existe força vital de vida para acreditar com fé e acreditar e tomar posse de uma cura. Sabemos que muitas vezes nós não estamos preparados para tomar posse de uma cura, mas quando o Espírito Santo usa alguém para falar conosco, tenha certeza plena que o Senhor age até mesmo no silêncio. Você pode deitar doente e uma oração pode te fazer levantar curado. Basta acreditar no poder de uma oração. Aqui também encontrei um detalhe muito claro que diz que Albert Einstein dizia que podemos nos propor viver como se nada fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre. E analisando completamente, nós somos feitos criaturas, imagem e semelhança do Criador, nós somos um verdadeiro milagre. Amém? Então, nesse momento, irmão, eu não sei qual é a situação que tu está enfrentando. Abandono, rejeição, tristeza, omissão de socorro,
um luto, uma separação, uma doença, um problema judicial, qualquer situação que você possa estar enfrentando numa fila de transplante, numa cama de hemodiálise, talvez com algum familiar num hospital internado, com os médicos desenganaram ele ali. Eu só convido que você possa levar o seu pensamento ao Criador nesse exato momento. Vou convidar você, meu irmão, minha irmã, se você está doente, tem alguma coisa no seu corpo, que você possa entrar em oração nesse momento comigo, porque na própria palavra diz que onde uma ou duas pessoas estiverem orando, o Senhor estaria presente. Mas uma coisa eu tenho para esclarecer vocês no fundo do meu coração, uma coisa que me inquieta muito. Quando nós estamos doentes, nós queremos que orem por nós. E muitas vezes nós não temos nós não temos a sabedoria de também orar por nós. Queremos que os outros orem por nós, mas não temos sabedoria de orar por nós. Amém? Mas nesse momento eu te convido a ficar sereno e tranquilo e fazer essa oração no fundo do teu coração. Se tu tá com gripe, com resfriado ou com uma doença mais grave ou uma coisa que não é tão grave, não importa qual seja a situação que você esteja vivenciando. Aleluia, Jesus. Senhor amado, Pai querido, poderoso Deus, chegamos na sua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Vemos, Pai querido, poderoso, que o Senhor tem infinita misericórdia e bondade. Eu venho perante a Ti, Senhor, entrar em oração. Na Tua palavra diz, Senhor, onde uma ou duas pessoas estivessem unidas em Seu nome, que o Senhor estaria presente, Pai. Perante a Ti, Senhor, eu venho com o meu coração transbordando de esperança e de fé, Pai. Sei, Senhor amado, querido, que nós não somos merecedores das Suas misericórdias e de Sua piedade. Somos falhos, pecadores, fracos, covardes, Pai. Eu sei, Pai amado, querido, que o Senhor é um Deus de milagres, um Senhor que cuida de cada um de nós, desde os pequeninos detalhes do dia a dia, ao levantar e ao deitar. Amigo Espírito Santo, bem sabemos que o Senhor é o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. E eu creio, Senhor amado querido, que o que eu estou precisando é de urgência, Senhor. Precisamos de um milagre em nossas vidas, de uma porta que seja aberta, Pai. Amigo Espírito Santo, sabemos que eu não sou digno, mas, Pai, seja Tu, Senhor, falando ao coração do meu irmão, da minha irmã, nesse exato momento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa ministrar desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Que possamos, através dessa oração aqui, Pai, clamar ao Senhor, evocando o Teu nome, o nome de Jesus, que tem poder de curar, de libertar, de transformar vidas, de libertar os cativos das amarras, dos grilhões, dos cordões e de todo o laço do inimigo, do passarinheiro, curar pestes perniciosas que podem estar no corpo, sendo causadas por situações de alergia, somatizando a estresse, a ansiedade. Deus querido poderoso, seja o Senhor adentrando nos hospitais, curando os cativos que estão em camas hospitalares, em cadeiras de roda, ali, Senhor, com circunstâncias que nós nem imaginamos. Aquela mãe que sofre com aquele filho autista, que tem um nível avançado de gravidade relacionado com as suas emoções contrárias. Oh Deus amado, querido, em nome de Jesus, Pai, que eu oro para que as orações que o meu irmão está fazendo unido junto conosco aqui, Pai, nesse momento, Pai querido, em nome de Jesus, seja o Senhor, Pai, derramando, Senhor amado,
uma gota do teu precioso sangue sobre a mente, sobre o coração, sobre o órgão que possa estar ali sendo afetado por circunstâncias que nós nem imaginamos. Pai, a tua palavra diz, Pai, que em tudo que nós pedirmos em oração, em teu nome, que o Senhor cumpriria, Pai. Amigo Espírito Santo, bem sabemos que o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho, ali, Senhor, falando com Moisés, mas que Moisés precisou ter uma coisa muito importante: a fé, acreditar e dar o primeiro passo no posicionamento. Senhor, que possamos nos posicionar hoje perante a Ti, em nome de Jesus, orando, Senhor, para que as muralhas, Senhor, venham cair por terra. Que todo aquele que esteja cativo, Pai, em nome de Jesus, ali, Senhor, na condição de uma doença, de uma situação, em nome de Jesus, Pai, seja o Senhor entrando. Aquele que está morto, Pai, para a espiritualidade, que venha se reconciliar contigo, que a tua mão de poder esteja sobre essa vida, em nome de Jesus, Pai. É pela minha fé que eu creio no nome que tem muito poder. Jesus, em nome de Jesus, Pai, declaramos a cura sobre as nossas vidas, a cura sobre a nossa mente, a cura sobre o nosso corpo, a cura sobre a nossa alma, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no meu milagre. Eu tomo posse aqui agora, Pai, pelo poder do Espírito Santo, pelo sinal da Sagrada Cruz. Senhor, que o Senhor faça esse milagre acontecer, se for da Tua vontade, no Teu tempo. Que seja a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Na Tua palavra diz que o Senhor é dono do tempo, que o homem apenas criou um relógio e criou uma ampulheta, mas o Senhor, Pai, é o dono do tempo. Eu creio, Senhor, que temos tempo para todas as coisas, Pai, mas eu oro e clamo que nesse momento, Pai, independente da oração do meu irmão, Tu venha sondar o coração do meu irmão e realmente ver se ele está querendo a cura ou não, ser liberto ou não, Pai, porque nós oramos, Senhor, para que seja o Senhor ministrando no coração do meu irmão, que ele possa tomar a posse da cura no nome santo de Jesus. Pai querido poderoso, em nome de Jesus, Pai, declaramos a cura, Pai, e repreendemos todo espírito de doença, Pai, todo espírito, Senhor, que promove, Senhor, uma brecha mental para que o inimigo venha se apoderar dessa situação, causando no nosso corpo sensações que nos impedem, Senhor, de ter paz. Amigo Espírito Santo, seja tua para a honra, seja para a tua glória, seja para o teu louvor, seja para a tua adoração. Sejamos curados em nome de Jesus. Sejamos libertos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Senhor, eu oro por gratidão e com gratidão, porque eu sei que em Senhor eu posso todas as coisas e tudo eu posso naquele que me fortalece. Senhor, eu sei, Pai, que nós somos Teus filhos e a Tua essência habita em nós e maior aquele que habita em nós do que aqueles que estão no mundo. Santo Espírito de Deus, eu agradeço nesse momento, eterno Deus da glória, poderoso Deus, pela graça alcançada, pela graça da cura, da salvação, do livramento, pela graça, Senhor, que o meu irmão precisa que seja alcançada. É no nome santo de Jesus que eu declaro que seja feita a Tua vontade na terra e no céu, na família do meu irmão que está orando, se está com alguma situação pendente, se tem alguma questão judicial, se tem um levante contra a vida de um filho, de uma família, de um negócio, de um propósito, se tem uma situação que ele precisa solucionar. Amigo Espírito Santo, seja o Senhor na frente, abrindo o caminho, quebrando muralhas, tirando espinho, enviando anjos para com o meu irmão ficar, entrando na casa do irmão, na família do irmão, e tudo que esteja oculto, Pai, em nome de Jesus, atrás dos batentes da porta, nos guarda-roupas, embaixo das camas, nos espelhos, Senhor, consagramos, em nome de Jesus, cada espelho de nossa residência para refletir a Tua santa e puríssima imagem, que somos nós, a Tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu entrego e descanso em Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, caminho no deserto e luz na escuridão.
Gratidão, Senhor, pela graça alcançada. Louvado seja o teu santo nome. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por esse momento. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.